Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas. Chegamos no nosso dia 163 de 365 dias. Hoje nós vamos ler mais 6 salmos. Hoje a gente vai ler 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, você que chegou aqui por acaso e nem sabe o que está acontecendo, nós estamos lendo a Bíblia em um ano. Normalmente a gente lê 3 capítulos, mas em Salmos a gente vai ler 6, porque Salmos é bem longo, tem quase 150 salmos, então a gente vai ler 6 salmos por aqui. Aqui embaixo do vídeo tem nossa playlist com todos os livros que a gente já leu. A gente começou desde lá de Gênesis. Tem também as minhas redes sociais para você conhecer um pouquinho do meu trabalho. E aproveita, então, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém para poder ler a Bíblia com você. E ativa o sininho para poder receber as notificações de quando eu coloco o áudio aqui. Normalmente eu coloco os áudios pela manhã, mas como o salmo está sendo muito longo, então eu tô ainda organizando os horários. Mas todos os dias vai ter um áudio especial aqui para você. Vamos começar a nossa oração de hoje, então. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor, nosso Deus amado, obrigada por mais um dia e por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Ao abrir a tua palavra hoje, pedimos que o Senhor fale com o nosso coração, continue fortalecendo a nossa fé e nos ensine a caminhar mais pertinho de ti. Que cada salmo hoje lido seja uma fonte de esperança, de direção e renovação para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então, Salmo 25. Vamos lá. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, pois isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho, pois todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu coração que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Gente, esse Salmo 25, ele fala exatamente de uma proteção, né? Pedindo essa, é, essa, essa direção para Deus, né? Essa proteção e esse perdão ao Senhor. Então ele mostra aqui uma dependência de Deus para conduzir a vida dele. E eu acredito que é assim que funciona, né? A gente precisa ter Deus em todas as partes, ser dependente dele para tudo, porque ele é os que guia a gente, né? Mas ele só guia a gente para quem busca ele. Quem não busca, por que que ele vai estar ali, né? Então eu acredito que existe muito essa parte de
confiar nele. E se eu entrego as minhas dores, as minhas angústias, a minha preocupação, eu sei que ele vai estar ali comigo. Eu sei que ele vai estar junto comigo. Então, assim, Deus, ele nunca vai deixar a gente sem direção se a gente coloca uma confiança nele. Ele vai dar de alguma forma. E claro que a gente precisa estar aberto a estes sinais. Então, acho que quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a gente fica aqui firme e forte, mais a gente vai recebendo os sinais de Deus e mais vai ficando mais fácil a compreensão dos porquês, né, dos nossos questionamentos. Aqui no 25 fala assim, ó: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim. E continuamente sigo a tua verdade. Não me associo como homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos da inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Aqui no Salmo 26, a gente vê como Davi faz uma oração, né? Pedindo que Deus examine o coração dele. Ele deseja aqui nesse momento viver uma vida íntegra e agradável e obediente ao Senhor. Então a gente vê o quanto Deus importa mais com o nosso coração, com o nosso caráter. Ele não está vendo o nosso ter, né? O que eu tenho, o fora, o externo. Pelo contrário, ele está vendo como que está o seu coração e o seu caráter diante das situações. Então a gente vê aqui, quando a gente fala de integridade diante de Deus, o que eu quero dizer aqui é quando a gente está inteiro, quando a gente permanece fiel, mesmo quando a gente não enxerga nada, mesmo quando a gente não está entendendo nada, a gente siga firme e fiel até o fim com Ele. E quando a gente faz isso, se a gente olha lá para a parte da nossa vida, do nosso histórico, da nossa consciência, então tudo que a gente está aqui consciente, isso daqui vai trazer uma paz para o nosso coração, porque a gente já vai confiar no que muitas vezes a gente não enxerga. E isso traz uma grande paz. Eu sou o exemplo muito forte disso, porque eu criava muita expectativa das coisas, sabe, eu fiz muitos planos, eu até fiz um vídeo lá na internet falando de uma carta que eu escrevi pra mim, e eu pedi tantas coisas, eu falei tantas coisas, e no final, Deus mudou todo o plano. Mas, gente, quando a gente confia, independente se foi realizado ou não, a gente fica em paz com o nosso coração. E quando a gente está em paz com o coração, eu acho que a gente está trazendo essa consciência mais tranquila, mais limpa. A gente não está trazendo um peso de um passado, de uma dor, de algo que ficou debaixo do tapete, a gente não conseguiu resolver. E eu acredito muito que essa é a nossa evolução. É a gente olhar para nossa história, é, é, como que eu posso dizer? Olhar para o que já passou, mas sem cutucar a dor, sabe? Sem você se lamentar ou se arrepender ou querer um outro caminho ou ainda sentir tristeza, raiva, enfim. É quando você simplesmente já aceitou, acolheu tudo e agora você simplesmente segue em frente. E esse seguir em frente traz muita paz para o nosso coração. E quando a gente olha para essa paz, provavelmente você está se nutrindo com a palavra do Senhor. Tenho certeza que o que eu estou aprendendo aqui faz muito sentido para mim quando eu olho dessa maneira. E eu espero que para você também. Olha aqui no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante.
Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites como ir o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues os caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem e espere no Senhor. Gente, que salmo lindo! Oh, aleluia, Jesus. Eu já ouvi, não sei se foi em música, não sei se foi em um momento que eu ouvi essa palavra na igreja, não sei, mas eu acredito que é um dos salmos muito conhecidos, que eu acho que algumas de vocês já devem ter ouvido, e a gente percebe aqui que mesmo tantos desafios que a gente passa, que ele passou aqui, né? A gente vê que o Senhor, eles declara, né, que o Senhor é a luz, é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E isso é muito lindo, gente. E ultimamente, há muitos meses, né, eu não vou falar anos, porque eu fiquei mais profundamente assim, firme e fiel a Deus, no começo, no meio do ano passado. E, e ultimamente eu falo muito assim, sabe? Que eu não preciso ter medo de nada, porque eu tenho Deus no meu coração, na minha vida, e se eu tô passando por alguma coisa, eu sei que Ele me escolheu e Ele sabe que eu vou ser uma boa escolhida para passar por isso. De repente eu tenho que aprender alguma coisa, tenho que evoluir em alguma área da minha vida, e eu não vou ter medo, eu vou seguir em frente, vou seguir em frente. Então a gente percebe que quando a gente tem Deus na nossa vida, na frente, o medo desaparece. O medo, ele só é uma emoção que é importante, né, para não paralisar ali, mas eu vou continuar ali fortalecendo a minha fé, alimentando com a verdade, com o amor de Deus e esperar no Senhor, porque Ele sim vai fortalecer meu coração e vai curar muitas mágoas que ficaram aí dentro de mim e eu não soube assimilar ou receber tudo isso no meu coração. Ai, perfeito, né, gente? É muito lindo. Vamos passar aqui para o 28. Ó, a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo nas mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras das suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Gente, Salmo 28 é tão bonito, né? A ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. É tão bonito assim ver que aqui Davi clama ao Senhor e depois ele agradece,
porque ele sabe que Deus ouviu as suas preces. Então, assim, eu pego muito como Deus está ouvindo sempre as nossas orações, a nossa voz, quando a gente ajoelha, quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente ora. Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo a gente, ele tá ouvindo mesmo. E a gente percebe que mesmo antes da resposta que a gente está pedindo chegar, a gente está fortalecendo a nossa fé e a gente está ali confiando na nossa jornada. E isso é a gratidão, porque a gente vai simplesmente confiando e agradecendo, sabe, na nossa jornada, a gente não se lamenta e nem reclama. Eu acho que um dos pontos que que eu percebo muito nos meus atendimentos e nas terapias, né? É como a gente se lamenta muito e reclama demais. E isso, claro, é um processo. Acho que até a gente conseguir assimilar tudo e conseguir receber as informações que a gente está pedindo há tanto tempo, né? As respostas. E muitas vezes a gente tem pressa, a gente não quer, mas a gente simplesmente vai fortalecendo a nossa alma, o nosso coração com a espera, mas sempre confiando, né? Porque é esse confiar que vai fortalecer a a nossa vida. Vamos para o 29? Vamos lá. Atribuam ao Senhor aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirião como um novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. No seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Gente, a gente percebe aqui nesse salmo a voz, né? Aqui é a voz de Deus, a força de Deus através de tudo. E a gente vê como a voz do Senhor é poderosa, é majestosa, é cheia de amor, cheia de autoridade. E a gente vê assim algo lindo assim de ler, porque a gente vê que a voz dele é maior do que tudo, que pode estar caindo o mundo, a tempestade, o que for, mas a voz de Deus está acima de tudo. Então, confia nessa voz, abre o seu coração para ouvir essa voz. Ai, Kai, não tô conseguindo ouvir. Ora mais, conversa mais, lê mais a Bíblia, tenha mais momentos com Deus, que eu tenho certeza que você vai ficar aí mais sensível a essa voz. Ai, que delícia, né? Vamos para o último, então? Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer da cova, devolveste-me a vida. Cante louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, desde-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, perdi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Gente, eu acho que
a parte mais profunda desse capítulo é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvar, cantar a Deus. E, e uma coisa que eu quero só dizer pra gente finalizar, pro áudio não ficar tão longo, é que esse momento difícil que você tá passando, que eu tô passando e que todas nós, de alguma forma, estamos passando, eles não vão durar pra sempre. Ele vai transformar a sua tristeza, a sua dor em alegria. Ele vai restaurar essa parte da história que você acredita que isso nunca vai ser restaurado, mas ele vai restaurar daqueles que confiam nele. Esse é o ponto chave. E essa dor não é o fim, não é o capítulo final da nossa história. Ele simplesmente precisa estar ali, mas ele vai passar. Ai, que maravilha, gente. Que dia lindo. Quanta informação. Eu acho que só faz a gente se alimentar mais e fortalecer cada vez mais a nossa alma e preencher com esse amor incondicional do nosso Deus amado. Obrigada, meninas, pela sua escuta atenta. Obrigado por você estar aqui comigo. Se Deus permitir, estaremos amanhã com mais 6 capítulos. Gratidão e eu te vejo amanhã.